falamos dos elementos que constituem um ambiente onde se produz conhecimento e hoje nós vamos falar o que é conhecimento. O que é esse elemento maravilhoso que transforma vidas? Na realidade, ele não vem pronto, tá? Ele precisa ser produzido. Nós temos uma matéria-prima que vai gerar conhecimento. Nós temos primeiro os dados, depois esses dados são transformados em informações e as informações transformadas em conhecimento. Como que é feito esse caminho? Quando nós recebemos os dados, esses dados precisam ser analisados. Depois de analisados, eles geram informações. Essas informações vão ser interpretadas e elas geram conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Nós temos vários. Aqui nós vamos trabalhar especificamente o científico. Mas antes de chegar no conhecimento científico, vamos fazer um caminho pelos outros tipos de conhecimento? O primeiro tipo que nós vamos nos referir é o conhecimento popular. É o primeiro que nós adquirimos, é o primeiro que nós entramos em contato. O conhecimento popular, ele não é sistemático, ele não tem lógica, tá? Ele está conectado com as tradições e nós o adquirimos com o convívio familiar, com os vizinhos, tá? Em ambientes, tá? Variados. Esse conhecimento popular, ele tem esse peso tradicional muito forte. Vou te dar um exemplo que vai nos ajudar a entender como ele funciona. Uma moça casou e o esposo gostava de assado de panela. E quando ele trazia o pedaço de carne para fazer o assado de panela, ela dividia em 3, assava, depois levava para a mesa, fatiava e colocava o molho. E ele disse assim para ela: por que você faz isso? A minha mãe sempre assou em pedaço de carne inteiro. Ela falou: minha mãe sempre cortou em 3. Mas ficou curiosa. Foi atrás da mãe. A mãe disse: não sei, sua avó sempre partiu em 3. Foram atrás da avó. Aí a avó riu e disse o seguinte: quando eu casei, só tinha panela pequenininha, não cabia o pedaço de carne inteiro. Então eu fazia o quê? Eu fatiava. Então no conhecimento popular, nós usamos coisas que nós não sabemos a origem. No momento em que nós começarmos a questionar esse conhecimento, ele vai sair do patamar de popular. Mas, enquanto nós estivermos usando, porque foi tradição, porque eu aprendi com a minha avó, porque eu aprendi com a vizinha, porque eu aprendi no meu convívio, tá? Esse elemento é popular. E ele é a nossa base para produzir outros conhecimentos. Por exemplo, o chazinho da vovó, lá de boldo, que ajudava o titio a curar a ressaca, tá? O que aconteceu? Um cientista estudou e descobriu que aí nós temos um princípio que pode gerar uma medicação. Então, esse conhecimento ele vai ser base para todos os outros. Um outro tipo de conhecimento religioso, também conhecido como teológico. Teo, Deus, logia, estudo. Esse conhecimento teológico, ele tem base na fé, você não questiona, você vai aceitar esse conhecimento do jeito que ele vem, no pacote que ele vem. Ele possui verdades inquestionáveis, que nós chamamos de dogma. A verdade inquestionável faz com que você acabe aceitando coisas aparentemente loucas e absurdas. Por exemplo, um peixe gigante engoliu um homem e depois de 3 dias vomitou esse homem na praia. Qual a lógica disso? Tá? A lógica disso é o seguinte: eu vou acreditar pela fé. Sem fé eu não tenho esse conhecimento. Uma outra característica desse conhecimento é que ele é infalível. Então, no conhecimento teológico nós temos as seguintes características: eu acredito pela fé, é uma verdade que eu não questiono e ele é infalível. Bom, temos mais tipos de conhecimento. O próximo que nós vamos nos referir é o filosófico. É quando nós começamos a usar isso daqui. Quando eu deixo de usar as tradições, quando eu deixo de usar a crença e eu começo a questionar tudo, a perguntar sobre tudo. Mas por quê? Tá? E vou atrás. Como, onde, quem, de que forma? Tem outra forma de fazer isso? Não tem? Tá? Qual a origem disso?
Quando nós começamos a fazer perguntas, nós vamos usar o racional, nós vamos desenvolver a lógica, tá? Vamos refletir, que é pensar e pensar novamente, vamos desenvolver a crítica. Este é o conhecimento filosófico. O próximo tipo de conhecimento que nós vamos abordar é o conhecimento artístico, extremamente necessário para o ser humano, a tal ponto que a filosofia tem uma área dela que se especializa exatamente na estética, exatamente na questão da arte, porque a arte ajuda a entender o ser humano. Nós somos seres que temos a capacidade de criar, de inventar, e quando nós produzimos qualquer elemento que ele tem uma característica, tá, individual, que ele tem a minha característica subjetiva, quando eu me coloco nesse elemento, ele vai criar essa identidade única e ele vai criar um aspecto totalmente diferente. Então a arte, gente, ela vai trabalhar com a criatividade, com as emoções. Tá? A arte, ela vai nos dar uma dimensão diferente, uma necessidade de comunicar as coisas de uma forma diferente. Um exemplo bom para nós entendermos isso está na literatura. E eu vou pegar uma literatura, tá, que você conhece muito bem, a literatura de cordel. Tá? É uma expressão do homem popular. Você não precisa ter um conhecimento universitário para produzir arte. O homem, em qualquer estágio que ele estiver, ele pode produzir arte e ele produz arte. Essa arte, ela vai permear todas as áreas do conhecimento. Conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento filosófico. Em qualquer dos ambientes do conhecimento em que nós estivermos, a arte vai estar presente. Temos também um outro tipo de conhecimento. Esse, eu te confesso, eu tenho receio e tenho um temor muito grande, que é o conhecimento técnico. Ele é maravilhoso. Conhecimento técnico, a característica básica dele é objetividade. Veja bem, a arte é subjetiva. O que é subjetivo? Pessoal. Esse aqui é objetivo. Tá? Eu tenho elementos extremamente lógicos para trabalhar. E o conhecimento técnico também trabalha com a prática. Por que eu tenho medo do conhecimento técnico? Porque há uma tendência de tirar deste conhecimento muito bom, maravilhoso, mas de tirar deste elemento, deste tipo de conhecimento, a reflexão. Qualquer conhecimento que nós produzirmos sem reflexão, ele se torna perigoso. Porque eu vou fazer, mas não sei o porquê. Eu posso estar dando tiro no pé, eu posso estar produzindo um conhecimento que vai me prejudicar, mas eu não sei disso. Então o conhecimento técnico, ele é grande e tem uma tendência de crescer na nossa sociedade, tá? Mas nós temos que ter cuidado. Ele precisa ser somado com a filosofia. E por fim, nós temos o conhecimento científico. Conhecimento científico, gente, é o motivo de nós estarmos aqui. Mas nós vamos falar sobre ele no nosso próximo encontro.